A paz do Senhor, irmãos, aqui é o irmão Ricardo do canal. Fiquei esse tempo separado, como eu falei no último vídeo que eu postei. Eu sinceramente achei que não ia postar mais, mas os caminhos de Deus não são os nossos, né? E eu perguntei ao Senhor, o Senhor me deu algo dia 5, uns 3 dias atrás, e foi algo muito forte. O Senhor falou comigo, e não é todo dia que o Senhor fala com a gente, assim, sabe? Fiquei muito assustado na hora. E o Senhor sempre me pega de surpresa. Não é quando eu tô orando, não é sempre quando eu tô orando, quando eu tô buscando que Ele fala. Ele fala na hora que Ele quer, né? Deus é soberano. E a maioria das vezes que Ele me fala, que eu ouvi realmente a voz do Senhor, foi assim, Ele me pegou de surpresa. Foi um momento que eu não estava aguardando nem esperando nada. E o Senhor me deu uma palavra hoje, confirmando que era para mim postar isso para os irmãos, que está lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 26, 27, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficará mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quer ouça ou quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Então, assim, o Senhor fechou minha boca e agora está abrindo para falar. Eu fiquei esses 10 dias, quase 10 dias, né? Acho que foi uns 7 dias, mas na verdade o Senhor me separou 10 dias. Foi um pouquinho antes de gravar o último vídeo. E eu estava aqui na minha casa, estava deitado na cama, estava mexendo no celular. E de repente, irmãos, o Senhor fala comigo, eu ouço a voz do Senhor, o Senhor fala assim: Ricardo, qual é mais forte, o seu pecado ou o meu amor? Eu falei, o quê? O quê? Qual é mais forte, o seu pecado ou o meu amor? É porque ele me falou dessa forma, irmãos. Eu vou explicar, eu vou falando o que aconteceu, eu vou explicando os motivos e o que eu entendi, o que ele me falou. Durante esse dia eu fiquei com medo de ficar na grande tribulação. Eu falei, ai meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, meus pecados, Senhor, me perdoe e tal. E aí ele falou, por isso que ele falou dessa forma: Ricardo, qual é mais forte, o meu pecado ou o seu amor? Aí eu falei assim, esse é o amor, Senhor. Então, por que você não confia em mim? Aí eu falei assim, confio, Senhor. Aí ele me fez lembrar de uma experiência que eu tive. Nessa experiência que eu tive agora, dia 5, ele me fez lembrar de 2 experiências. Quando ele falou, então confia em mim, ele me levou a anos atrás de uma experiência que eu tive dentro do ônibus. Eu estava indo trabalhar e estava passando mal. Eu queria sentar, porque eu já não estava aguentando ficar em pé. E o Senhor virou meu rosto e falou assim, tá vendo aquela mulher sentada ali? Eu falei, tô. Então você vai ficar perto ali dela, arreda para trás e fica ali perto dela, porque ela vai descer no 3º sinal e você senta. Aí eu fui para trás, fiquei na frente da mulher. Eu pensei assim, agora vamos ver se é Deus que está falando comigo mesmo. Aí eu fui contando os sinais. 1º sinal, 2º sinal. Quando foi no 3º sinal, a mulher levantou e desceu. E eu sentei. Irmãos, eu fui trabalhar chorando, porque eu duvidei que era o Senhor. Aí o Senhor falou assim novamente comigo: quando você esperar algo, não espera de ninguém, espera somente em mim. De mim, em mim.
Aí ele me fez lembrar dessa experiência que eu tive anos atrás. Aí, irmãos, o Senhor falou assim comigo, Aí eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu tô tão nervoso. E me dá uma palavra, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, de novo. Será que eu tô ficando doido, meu Deus? Será que eu tô ficando doido? Se é mesmo o Senhor... Isso foi em pensamento, irmãos. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, esse momento foi em pensamento. Me dá uma palavra. Nisso eu abri uma visão, eu vi uma plaquinha. E a plaquinha estava escrita assim, 1 Coríntios 2, 7 ao 14. Eu vou ler para os irmãos. Mas falando a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum príncipe deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não é pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas lhe discernem espiritualmente. Então, assim, o Senhor provou para mim que era Deus mesmo, que era o Espírito de Deus que estava falando comigo, né? Que não era loucura da minha cabeça, né? E eu falei com o Senhor, falei assim com o Senhor, Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, e meu Pai, Senhor, porque esses anos todos, irmãos, eu sempre preguei pro meu pai, mas meu pai, ele... Sabe aquela pessoa que não consegue enxergar, cega? Você fala, não escuta, vê testemunho. Irmãos, meu pai já presenciou milagres na minha vida. Coisas de eu falar com ele num dia e na mesma semana acontecer. Milagres de cura. Ele já viu várias na minha vida. Então, assim... é um homem de dura serviço mesmo, que é um trabalho de Deus na vida dele, que eu acho que a minha parte de tentar abrir os olhos dele já foi. Então eu falei assim, mas meu pai? Eu perguntei isso porque o Senhor falou comigo, ele falou assim, o relógio de Deus vai tocar. O relógio de Deus vai tocar. Mas voltando aqui, ele falou assim, aí o Senhor apareceu a plaquinha de novo, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cosaram folhas de figueira para si e fizeram para si aventais. Então, assim, aqui o Senhor está falando que os olhos foram abertos, né, e reconheceram que estavam nus, reconheceram o seu pecado. Né? Meu pai vai reconhecer na grande tribulação que realmente ele errou, pecou, que ele não reconheceu o Senhor Jesus na vida dele, mas que nesse momento o Senhor vai permitir que ele enxergue o pecado dele. E assim me aliviou muito. E aí, irmãos, o Senhor falou assim comigo, o relógio de Deus vai tocar. Aí ele me fez lembrar de uma visão que eu tive 23 anos atrás.
de novo, ele me voltou atrás. Eu estava sentado, foi visão mesmo, não foi sonho não. Eu estava sentado na mesa, na mesa da copa da minha mãe, e aí eu vi em cima de mim, é como se eu estivesse nas nuvens, eu vi em cima de mim um relógio enorme de ouro, maciço, muito bonito. Parecia um relógio antigo, sabe aqueles relógios de bolso, de avô, que coloca, que tem uma cordinha? Era mais ou menos aquilo. E o ponteiro das horas estava quase encostando no 12. E o ponteiro dos minutos vinha muito rápido, muito rápido. Aí eu olhei para baixo, tinha... Para baixo não, perdão, os irmãos. Eu olhei para minha frente, nas nuvens tinha vários relógios de ouro. De ouro não, relógios de prata, de bronze. Tinha vários relógios de tudo quanto é tipo, pequenos, em cima das nuvens. E quando eu olhei para baixo, eu vi a rua estava vazia, quase não tinha carro. Não tinha carro, estava vazia, era como se todo mundo estivesse dentro de casa. Era muito estranho, porque até lembrei daquele hino, o mercado está vazio, sua agitação parou. Lembrei na época desse hino. Aí quando eu olhei de novo pro relógio de ouro acima de mim de novo, o relógio vindo, né, com aquele ponteiro de minutos, tocou. Quando tocou, os relógios de prata, de bronze, aqueles relógios, tudo que estava em cima das nuvens, tocaram, despertaram junto com o relógio, assim que o relógio grande despertou. Acredito que esses relógios pequenos simbolizam as igrejas do Senhor, né, na face da terra. O relógio é uma trombeta de Deus, e esse relógio realmente ele existe. E o Senhor falou comigo agora, dia 4, o relógio de Deus vai tocar. E ele me fez lembrar dessa visão que eu tive 23 anos atrás. E o Senhor falava assim comigo, irmãos, que o Senhor iria destruir os ímpios. Ia vir a aniquilação dos ímpios. Que ia vir a justiça, né? Que ia destruir os ímpios. Aí eu falei, Senhor, eu não sei mais o que eu converso com o Senhor, eu não sei o que eu pergunto, eu não estava esperando o Senhor falar comigo, me dá uma palavra. E o Senhor me deu Salmos 37, que diz assim, ele fala exatamente o que ele me falou. Todas as coisas que ele me falou, ele sempre ia confirmando, me levando lá no passado onde que ele me fez ver e confirmava na palavra. Olha para você ver o capítulo Salmo 37, olha o versículo 10. Ainda há pouco o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão em abundância. O ímpio maquina contra o justo e contra ele os anjos de dente. O Senhor se rirá dele, porque vê que vem chegando o seu dia. Vem chegando o seu dia. Irmãos, aí os irmãos leem, né, esse Salmo 37, aqui está falando no Salmo 37, o Senhor fala sobre exatamente o que ele tinha me falado, que ele destruiu os ímpios, e fala também sobre o justo, a herança dos justos, né, que o Senhor vai compadecer dos justos, dos salvos, dos santos, né, enquanto o Senhor estiver destruindo essa terra, os salvos em Cristo estarão com ele, né, nas bodas do Cordeiro. E é isso, eu acho que é só isso. Normalmente eu não faço vídeo longo, né? Na verdade eu nem não gosto. Vocês podem ver que meus vídeos são curtos. Mas eu acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. E o Senhor falava assim comigo: eu te tirarei. Porque ele falou que ia destruir os ímpios e ele falou assim: eu te tirarei. E aí, irmãos, ele me deu esse salmo e foi isso. Foi isso que o Senhor conversou comigo, algo que eu não estava esperando. Agora, dia 5 do 3. Então, irmãos, que nós vamos estar acordados, porque a noite vai chegar
e o Senhor vai arrebatar a igreja. Amém? Fiquem na paz.